1 Samuel, capítulo 33. Primeiro Samuel, capítulo número 3. Nós vamos ler a partir do verso número 1. Assim o texto sagrado. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste? Mas ele lhe disse: eu não te chamei, volta e deita-te. Ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele lhe respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou pronto, estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que souber. Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim, porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Ele perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que ele te falou. Samuel contou-lhe tudo sem esconder nada. Então ele disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer os seus olhos. Samuel crescia, o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, eu queria refletir com os irmãos sobre o tema hoje: derrubando os gigantes da incredulidade. Derrubando os gigantes da incredulidade. Queria introduzir vocês antes desse texto que nós acabamos de ler. Esse texto está inserido em um contexto que Israel está vivendo um tempo muito difícil. Diz o texto sagrado, logo no início que nós acabamos de ler, que não era mais comum que os profetas tivessem sonhos, visões, tivessem orientações do que Deus queria fazer. Amós diz que Deus não
agir de Deus sempre vem pelo líder que orienta, pelo aquele que dá a palavra, pelo aquele que encaminha. Deus primeiro revela a ele. E naqueles dias faltava essa figura, faltava esse camarada, faltava essa pessoa que recebia incumbência de Deus de orientar o povo. Eli era o sacerdote, mas o que o texto apresenta é que Eli estava já no final da sua carreira, estava cansado, e Eli havia pecado contra o Senhor, porque os seus filhos estavam fazendo coisas erradas, eles estavam roubando coisas que as pessoas levavam para ofertar no templo, e Eli sabia disso e não os repreendia. Então Eli ficou aí com um pecado sério na mão dele, porque Deus cobrou isso a ele e falou: olha, vou pesar a mão sobre você, porque nada está oculto a mim, você não fez o que eu mandei você fazer. E aí, nesse contexto que Israel está passando um tempo caótico, vindo do período de juízo, dentro do período de juízo, onde não existia ainda a monarquia estabelecida, não havia nada, Israel está numa bagunça generalizada. E aí surge nessa história um menino, esse menino chamado Samuel, um garoto que deveria ter aproximadamente aí 17 anos. Se você ler 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, você vai ver que Samuel é fruto de uma mãe que desesperadamente sonhava em engravidar. Ela pedia a Deus que Deus desse a ela um filho. Naquele contexto histórico, um filho era sinal da bênção de Deus. A mulher que não tinha o seu ventre aberto para dar filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Então ela orava porque a outra companheira de seu esposo, que naquela época não era permitido, mas os homens o faziam. Deus nunca permitiu, irmãos, tá? Deus nunca disse que bigamia, poligamia era permitido. O projeto de Deus sempre foi casamento monogâmico. Se você pegar, Deus criou Adão e Eva, a mulher para o homem para. Mas aqueles camaradas lá faziam um negócio lá meio esquisito e dava nessas coisas aí. Mas essa mulher perturbava ela e ela ficava triste, queria engravidar. E ela orou ao Senhor e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. Eu me entregarei ao Senhor para que ele sirva ao Senhor durante todos os dias de sua vida. Ela então, quando Samuel se esmagou, entrega Samuel a Eli no santuário. E aí Samuel cresce trabalhando nos ofícios levíticos dentro do santuário. Samuel começa a servir dentro do santuário. Ele varria o santuário, ele trocava o óleo, o azeite, quando estava da luminária descendo, ele repunha o azeite, ele trocava os pães da preposição, ele ajudava os sacerdotes nos serviços levíticos. E Samuel então vai se acostumando às coisas de Deus. Ele vai ser criado dentro das coisas de Deus, até que esse momento Deus se revela a Samuel. Eu acho interessante, e a primeira coisa que eu queria destacar no texto, para a gente derrubar o gigante da incredulidade, a gente precisa aprender a ouvir os sussurros de Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Nós somos muito incrédulos. Nós não acreditamos que Deus ainda fala hoje. Nós pensamos que Deus não se comunica mais conosco. Que nós estamos jogados, alheio a todas as coisas que estão acontecendo. E por isso nossa vida de oração é tão fraca. E por isso nós nos relacionamos poucos com Deus. Nós não temos tempo para nos relacionar com eles e ouvir os seus sussurros. Porque, meus amados irmãos, a gente consegue discernir a voz daqueles a quem nós conhecemos. A minha filha discerne a minha voz de longe. Quando ela escuta a minha voz, quando eu chego no portão de casa, eu estou abrindo o cadeado, ela abre a porta e sai correndo gritando: papai, papai, papai! Porque ela sabe que o pai dela chega. Ela consegue discernir o sussurro da minha voz, o falar da minha voz. E será que nós conseguimos discernir a voz de Deus? Deus fala hoje, Deus fala de maneiras diferenciadas. Deus pode usar uma pessoa para falar com você. E aí eu não acredito nessas coisas que a gente vê por aí maluca, como essas loucuras do mundo aí evangélico que a gente tem visto, mas eu acredito que Deus vai falar com você, que Deus possa usar uma pessoa para falar com você, que
Deus possa dar uma palavra para você através de uma pessoa, e não precisa daquele malabarismo, aquela coisa toda, que pode ser de forma simples, num cumprimento, numa mensagem que você receba, numa coisa simples do dia a dia, quando você acordar e ler o jornal e ler lá alguma coisa que toca o seu coração e fala, Deus continua falando aos nossos corações. O problema é que a gente não consegue discernir. E é isso que me fez lembrar uma coisa interessante. Uma vez um rapaz foi no barbeiro, e ele conversando com o barbeiro cortando o cabelo dele, falando de Deus para o barbeiro. Falava para o barbeiro, olha, Deus é bom, Deus transforma nossas vidas. A minha vida com Deus melhorou substanciosamente. Eu sou outra pessoa andando com Deus. Tal. E o barbeiro falou, que negócio de Deus, que nada, esquece esse negócio de Deus. Deus não existe não. Deus, rapaz, esquece esse negócio de Deus. Me prova que Deus existe. Aí ele falou, eu vou orar para te provar que Deus existe. Eu vou provar para você que Deus existe. E aí, o rapaz foi orando e ele foi caminhando. E ele encontrou um morador de rua, cabeludo, barbudo. E ele voltou, correndo da barbearia. E chegou para o barbeiro e falou assim, olha, você falou que Deus não existe, mas barbeiro também não existe. Aí ele falou, barbeiro não existe? Que barbeiro não existe? Teve um rapaz lá na rua, lá, cabeludo, barbudo, e ninguém faz nada por ele. Cadê os barbeiros? Os barbeiros não agem? Também não acredito nos barbeiros. Aí o camarada falou para ele, mas é porque ele não foi procurar um barbeiro. E Deus existe. É porque as pessoas também não vão. Porque o que a palavra nos ensina é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater, bater e encontrará. Todo aquele que me invocar de todo o seu coração me encontrará, diz o Senhor. Deus se revela àqueles que o procuram. Deus fala com aqueles que o procuram. Mas isso deve ser feito de todo o coração, com toda a intensidade do ser. E nós, Deus amado irmãos, não acreditamos que Deus fala. E agimos de forma totalmente independente e quebramos a cara. Quebramos a cara, infelizmente. As pessoas pensam assim, eu vou orar para fazer coisas simples. Você deve orar para fazer coisas simples. Porque quem está na dependência de Deus entende que Deus orienta, Deus encaminha, Deus vai orientar. De às vezes em coisas que a gente não percebe, irmãos. Às vezes em coisas que passa desapercebido a gente. E Deus usa as pessoas do alto ao nosso redor para nos salientar sobre coisas que estavam passando desapercebidos. Mas nós precisamos discernir a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem tido direção de Deus para aquilo que você precisa? Muitas vezes, irmãos, nós somos incrédulos porque nós não estamos escutando a voz de Deus. Fico pensando se Moisés pensa em frente ao mar vermelho, ele perguntava, Senhor, o que eu faço? E Deus não falasse nada com ele, o que você acha que ele iria fazer? Nada. Fico pensando que se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, o sussurro de Deus falando para ele, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar. Entenda, o que Deus falou para Abraão foi, saia dessa terra, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não falou nem qual era a terra que eu ainda vou te mostrar. É preciso muita fé para isso. Abraão ouviu e obedeceu. E assim todos os grandes homens e mulheres de Deus na história, eles discerniram a voz de Deus, ouviram a voz de Deus, mas porque estavam próximos de Deus. Segunda coisa, meus amados irmãos, é que a gente precisa entender que a gente precisa de pessoas mais experientes em ouvir a voz de Deus para nos ajudar. A gente precisa de pessoas que conseguem, que já andam com Deus, já têm experiência com Deus, já têm intimidade com Deus para nos orientar nisso. O Samuel ouviu a voz de Deus. Deus chamou ele, Deus falou com ele, Samuel, e ele não conseguia entender que era quem? Que era Deus, porque ele ainda não tinha tido experiência com Deus. Ele ainda não sabia quem era Deus, ainda não tinha ouvido Deus. E aí foi necessário um homem mais experiente chegar perto dele e falar, Samuel, quando te chamarem, fala que o teu servo está ouvindo. Nós precisamos andar com pessoas mais experientes, mais maduras na fé, que nos fortaleçam a fé, que sirvam a gente como fatores motivadores,
que injete em nós palavras de ânimo, de credulidade. Porque, meus amados irmãos, o que mais tem hoje em dia é gente para falar contra. Meu Deus do céu! É gente para fazer crítica, é gente para ser do contra, é gente para dar para trás, é gente azeda. Mas a gente precisa de gente que nos motive, gente que nos oriente, gente que nos guie, gente que nos seja injeção de ânimo. Vai, meu filho, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. A gente precisa entender isso. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar dando ouvidos às coisas que não são para nós darmos ouvidos. Você imagina, Samuel Deus falou com ele que o Eli lá ia pagar um preço caro. E aí, você imagina se o Eli não fala com ele: Samuel, pode falar que Deus falou. Deus falou um negócio ali, não vai gostar muito não. Esse negócio que Deus falou ali, fala aí. Ele falou, qual foi a palavra dele? Ele é Deus, ele vai fazer. Você imagina que se ele fosse alguém do contra: ô menino, tu tá maluco? Volta a dormir, seu falastrão. Tu tá pensando que tu é o quê? Vai tomar meu lugar? Volta a dormir, seu fanfarrão. E meus amados irmãos, você imagine se Moisés desse ouvido às pessoas que estavam do lado dele, murmurando, falando contra aquilo que Deus havia prometido a ele. Imagina isso. E meus irmãos, nós precisamos ouvir pessoas que andam com o Senhor, que têm experiência com o Senhor, que vivem com o Senhor. O grande diferencial de um homem e de uma mulher é o andar com Deus. Você pega a genealogia de Gênesis 5, vai falando: fulano gerou Beltrano, ciclano gerou ciclano, Beltrano gerou ciclano. Mas quando chega em Enoque é diferente. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Deus não. Essa é a diferença. Nós precisamos ouvir conselhos, orientações de pessoas que andam com Deus, que têm experiências com Deus, porque essas pessoas vão nos motivar a acreditar que Deus é capaz de transformar toda e qualquer situação. E aí, irmãos, com todo respeito, o apóstolo Paulo escreveu na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, ele diz: quando nos vem tribulação, é permissão de Deus, para que nossas vidas no futuro sejam consoladoras e orientadoras de outros que passarão pelas mesmas coisas que nós. Talvez você esteja passando por um momento difícil, você está olhando as coisas e falando assim: não tem jeito, não tem como, não vai mudar, não vai acontecer. Mas se Deus falou para você que vai acontecer, meu filho, vai acontecer, porque Ele é Deus. E você precisa de pessoas que já passaram por essa experiência, que podem orientá-lo, incentivá-lo, estar sustentando em oração, para que você vença até o final. Amém, irmãos? Está fraco. Amém, irmão? Falou essa pessoa que está do teu lado aí, que ela está dormindo. Sei que o pregador é muito bom, mas o Espírito faz a obra. Terceiro dos 14, para a gente terminar. A gente precisa crer que Deus é poderoso para mudar tudo em qualquer parte. Eu fico pensando, eu já falei isso para vocês algumas vezes. Israel estava passando um tempo muito difícil. Não havia união em Israel. O texto de Juízes está junto desse texto, você pode ler depois várias vezes. Se repete a expressão: cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que era. Uma anarquia estava instaurada em Israel. Não uma anarquia da forma como nós conhecemos hoje, mas uma anarquia, uma falta de liderança, uma falta de alguém que orientasse, desse direção. E aí, eu fico imaginando, meus irmãos, as pessoas mais simples, aquela balbúrdia, aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas, principalmente para aqueles que são mais ricos. E não é um quadro um pouco diferente do nosso hoje, não é verdade? Que esperança aquelas pessoas tinham no seu coração? Porque elas olhavam para os sacerdotes e viam os sacerdotes corrompidos. Elas viam a casa de Eli destruída. Elas olhavam para a religião, para aquilo que deveria dar esperança para eles, não tinha esperança.
não tinha governo, não tinha Estado instaurado. Aonde eles iam encontrar esperança? Em que esperança de mudança, da onde eles podiam matar a incredulidade deles? A única fonte foi o Senhor. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deixa a gente chegar na última fonte para a gente entender que Ele é Deus. Para nós entendermos que se Ele quiser, Ele pode mudar toda e qualquer trajetória da nossa vida, da nossa situação. Eu não sei se você sabe, mas Samuel ungiu 2 reis de Israel. Samuel foi profeta de Israel 70 anos, maior período profético que um profeta teve em toda a Bíblia. E Samuel chegou ao final da sua vida, reuniu o povo e falou: se vocês têm alguma coisa contra mim, que vocês falem, eu testemunho diante de Deus agora, um homem de um caráter elevado, sem mácula, sem mancha, um homem de Deus, um homem que foi usado por Deus para transformar a situação de Israel. Israel prosperou, Israel viveu o melhor período da história de Israel, quando Davi governou e Samuel era o seu profeta. Um homem que acreditou que Deus era capaz de mudar uma história, foi usado para isso. E às vezes Deus nos faz promessas, às vezes Deus quer nos usar, quer mudar a situação que nós estamos inseridos, mas nós não acreditamos que Ele é poderoso para fazer. E meus amados irmãos, só tem uma coisa que pode impedir Deus de agir. Não porque Ele não seja Deus para a gente, porque Ele respeita a nossa liberdade. Jesus foi fazendo milagres em um monte de lugares. Ele fazia milagres, mas na região de Cafarnaum, e quando Ele entrou na cidade de Corazim, Betsaida, os moradores estavam com o coração duro. E Jesus falou: haverá naquele dia mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra, porque vocês não acreditam, que vocês são incrédulos. E por isso, diz o texto sagrado, Jesus não pôde fazer muitos milagres naquela região, porque eles não acreditavam que Jesus podia fazer. Meus amados irmãos, Jesus às vezes não faz porque nós não acreditamos. E incredulidade é pecado. Deus não gosta de incredulidade. Talvez você esteja passando por isso. Você esteja passando por algum momento difícil, Deus te prometeu, mas isso não se cumpre, você esteja numa posição assim: será? Não vai. Mas Deus trouxe você aqui essa noite para você ouvir essa palavra e acreditar que Deus é poderoso para transformar a situação da sua vida e da vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Eu acredito nisso. Deus é poderoso para isso. Deus tem transformado homens durante a história. Deus tem mudado vidas. Deus tem transformado nações. Basta apenas nós crermos e termos fé que Ele é capaz de fazer isso. Baixe a cabeça. Feche seus olhos. Queria convidar você a tomar um passo de fé essa noite, a tomar uma decisão essa noite. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo incrédulo, incrédulo talvez seja até uma palavra forte, mas fraco na fé, enfraquecendo, triste, cabisbaixo pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas hoje é dia de derrubar esse gigante da incredulidade. É dia de cair por terra. É dia de você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Tomar posse não no sentido triunfalista, como as pessoas dizem, mas nós também não podemos deixar de crer que na Bíblia existem promessas de Deus para nós. A Bíblia está cheia de promessas da boca de Deus para nós. Nós precisamos tomar posse delas. Nós precisamos ter fé que Deus é poderoso
para mudar toda e qualquer situação, porque Ele é Deus. Eu testemunhei muitas coisas ao longo desses 4 anos aqui nessa igreja. Eu vi irmãos que entravam chorando aqui pelos seus maridos, pedindo que Deus transformasse, e Deus deu a vitória, e hoje celebram o Senhor, porque servem o Senhor do lado do seu marido. Eu vi pessoas que entravam aqui desempregadas, Deus abriu porta de emprego, e hoje está com outra qualidade de vida, vivendo uma coisa boa com a sua família, um momento bom, porque Deus é poderoso para fazer. Eu vi pessoas que não acreditavam que Deus poderia transformar o seu casamento, ter um casamento transformado pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, e eu acredito que Deus continua a sussurrar nos nossos ouvidos, que Deus continua a nos orientar. Eu queria que você, nessa noite, pedisse ao Senhor que Deus sussurrasse no seu ouvido, no seu coração, que Deus desse a você uma pessoa que anda com Deus, experiente, que passe pelas situações semelhantes a você, para ajudar você na sua caminhada. Que Deus alimentasse no seu coração a esperança de que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Se você quiser fazer essa oração conosco, olhe conosco nessa noite. Olha, Deus, nós estamos diante de Ti. Queremos de início pedir perdão ao Senhor, porque às vezes somos tão incrédulos, somos tão, ó Deus, incrédulos quanto aquilo que o Senhor pode fazer. Nos esquecemos do Teu poder, nos esquecemos, Senhor Deus, de quem o Senhor é, de quem é o soberano de Israel, de quem é o guarda de Israel, que não dorme, que não pestaneja. Ó Deus, nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Ó Deus, o Senhor, durante todo o longo de Israel, pediu que em todos os pilares fossem constituídos monumentos para que Israel nunca esquecesse dos momentos maravilhosos que tinha vivido com o Senhor. Ó Deus, quando Josué atravessa o Jordão, a pés secos, ele bota aquela coluna lá, Deus, com as pedras, para celebrar que um dia eles passaram por lá e o Senhor deu essa vitória. Ó Deus, tantos outros monumentos, ó Deus, Abraão quando passou, ó Deus, o travesseiro de Jacó, tantos monumentos foram, ó Deus, erguidos para se lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. Ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, nessa noite, traz, ó Deus, essa lembrança, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito, dos teus milagres, das tuas provisões, do teu cuidado, ó Deus, e não nos deixe, ó Deus, sermos incrédulos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor sussurre nos nossos corações, sussurre nos nossos ouvidos a tua voz, nos direciona a tua vontade, nos orienta a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nos dá pessoas experientes, que sejam motivadoras, que sejam, ó Deus, pessoas que sejam nossos alicerces juntos nessa caminhada, que sejam pessoas que estejam ao nosso lado, ó Deus, não nos criticando, não nos jogando para trás, não nos jogando a Deus, não escavando areia nos nossos poços novamente, mas, ó Deus, pessoas que nos incentivem, que nos orientem, que nos dê palavra de ânimo, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor, para que nossa fé seja alimentada, para que a gente possa, ó Deus, ouvir a tua voz, obedecer a tua voz, mesmo em detrimento das coisas ao nosso redor, e para que a gente nunca perca a certeza de que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer muito mais daquilo que achamos ou pensamos ou imaginamos. Senhor, nos ajuda, entregamos em tuas mãos as nossas vidas. O Senhor sabe que cada irmão aqui está passando. O Senhor sabe, meu Deus, o que angústia, o que de alguma forma tem trazido medo, gera tristeza, ó Deus, tem tirado o sono. O Senhor sabe esses gigantes que cada um de nós enfrenta. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor gere no nosso coração a convicção, a fé de que o Senhor está agindo ao nosso favor. O Senhor não se esqueceu de nenhum de nós, que no momento certo nós veremos o teu agir. Fica conosco. Nós te pedimos, Senhor, o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você. Deve ser uma semana de paz, na graça.
você nunca se esqueça disso. Se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como pois não nos dará todas as coisas por amor do seu nome? Louvado seja Deus por